Bem-vindo ao Tela Suprema. Hoje, vamos atravessar um dos livros mais enigmáticos, simbólicos e estruturalmente complexos de todo o Antigo Testamento, o livro de Zacarias. Um texto que nasce em um momento extremamente delicado da história de Israel, quando Jerusalém ainda estava em ruínas, o templo permanecia incompleto e o povo vivia sob domínio estrangeiro, tentando reconstruir não apenas sua cidade, mas sua própria identidade nacional e espiritual. Ao longo desta jornada, você verá uma série de visões noturnas extraordinárias. Cavalos patrulhando a terra, chifres e ferreiros simbolizando poderes políticos, um sacerdote sendo purificado diante de uma corte celestial, um candelabro alimentado por 2 oliveiras e até um pergaminho voando pelos céus como instrumento de julgamento. Cada uma dessas imagens não aparece por acaso. Elas fazem parte de uma sequência cuidadosamente organizada que revela como Deus estava intervindo diretamente na restauração de Jerusalém após o exílio babilônico. Também veremos o papel decisivo de 2 figuras históricas reais. Josué, o sumo sacerdote responsável por restaurar o sistema religioso, e Zorobabel, o governador da linhagem de Davi encarregado da reconstrução física do templo. Suas presenças não são apenas administrativas, mas simbólicas, representando a restauração completa da estrutura espiritual e política da nação. Além disso, nos capítulos finais, o livro muda de tom e apresenta algumas das profecias messiânicas mais citadas em todo o Antigo Testamento, incluindo a descrição de um rei que entraria em Jerusalém, montado em um jumento, e a misteriosa referência a alguém que seria traspassado. Elementos que mais tarde seriam amplamente associados à tradição messiânica judaica e cristã. E é exatamente nos blocos finais que veremos como Zacarias conecta o presente da reconstrução com uma visão de futuro que ultrapassa sua própria geração. Mas antes de chegar lá, precisamos começar pelo início, um momento específico na história, registrado com precisão, quando as primeiras palavras deste livro foram proclamadas. Mapa do vídeo. A jornada completa pelo livro de Zacarias. Para entender completamente o livro de Zacarias, vamos seguir a mesma progressão estrutural que o próprio texto apresenta. Bloco 1 de 7. O chamado ao arrependimento e a primeira visão noturna. Vamos explorar o contexto histórico exato do início do ministério de Zacarias, seu chamado inicial ao arrependimento e a primeira visão simbólica, envolvendo cavalos que patrulham a terra. Bloco 2 de 7. Os chifres, os ferreiros e o homem com a corda de medir. Aqui veremos imagens que representam o julgamento das nações que oprimiram Judá e o futuro crescimento de Jerusalém. Bloco 3 de 7. A purificação do sumo sacerdote Josué. Um dos momentos mais simbólicos do livro, onde o sacerdócio é restaurado diante de uma corte celestial. Bloco 4 de 7. O candelabro e o papel de Zorobabel na reconstrução do templo. Uma visão que conecta diretamente a reconstrução física do templo com o poder divino atuando por trás do processo. Bloco 5 de 7. As visões de julgamento e purificação nacional. Pergaminhos voadores, medidas simbólicas e imagens que representam a remoção da corrupção da terra. Bloco 6 de 7. A coroação simbólica e as mensagens ao povo restaurado. A consolidação da liderança e o futuro papel espiritual de Jerusalém. Bloco 7 de 7. As profecias do futuro e o destino final de Jerusalém. Uma mudança significativa no estilo do livro, com descrições detalhadas do futuro da cidade e do papel de seu rei. Agora, com esse mapa em mente, podemos voltar ao ponto onde tudo começou. O 2º ano do reinado de Dário, rei do Império Persa. Bloco 1 de 7. O início do ministério de Zacarias e a primeira visão noturna. O livro de Zacarias começa com uma marca temporal extremamente precisa. Logo no primeiro versículo, o texto afirma que sua mensagem foi entregue no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário. Esse detalhe não é apenas
cronológico, mas historicamente significativo. Dário I, também conhecido como Dário, o Grande, governou o Império Persa entre aproximadamente 522 e 486 a.C. Isso coloca o início do ministério de Zacarias por volta do ano 520 a.C., exatamente no mesmo período em que o profeta Ageu também estava ativo em Jerusalém. Esse momento é crucial porque ocorre cerca de 18 anos após o primeiro grupo de exilados ter retornado da Babilônia, sob o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que havia autorizado o retorno e a reconstrução do templo em Jerusalém. Inicialmente, o povo havia começado a reconstrução, mas o processo foi interrompido por oposição política, dificuldades econômicas e desmotivação interna. O templo, que deveria simbolizar a restauração nacional, permanecia incompleto. É nesse cenário de estagnação e frustração que Zacarias entra em cena. O próprio nome Zacarias significa "O Senhor se lembrou", um significado profundamente apropriado para o contexto em que ele profetiza. O texto também identifica sua linhagem. Ele é descrito como filho de Berequias e neto de Ido. Essa referência é importante porque o livro de Neemias menciona Ido como um sacerdote que retornou com o primeiro grupo de exilados, o que indica que Zacarias provavelmente pertencia a uma família sacerdotal. Isso significa que ele não era apenas um profeta, mas alguém diretamente conectado à estrutura religiosa que estava sendo restaurada. Sua primeira mensagem é direta e funciona como uma introdução teológica ao restante do livro. Ele transmite uma advertência clara ao povo, lembrando-os de que seus antepassados haviam ignorado os profetas anteriores e, como resultado, enfrentaram o exílio. O texto enfatiza que os profetas haviam falado, mas suas palavras não haviam sido ouvidas, e as consequências haviam sido inevitáveis. Essa abertura estabelece um padrão importante. O livro não começa com promessas imediatas de restauração, mas com uma chamada ao arrependimento, reforçando a ideia de que a restauração nacional estava diretamente ligada à resposta espiritual do povo. A mensagem central dessa introdução é resumida em um princípio repetido ao longo de toda a tradição profética. O retorno a Deus precede a restauração plena. Após essa introdução, o texto avança para um dos elementos mais característicos do livro, uma série de visões noturnas. No 24º dia do 11º mês do mesmo segundo ano de Dário, Zacarias relata ter recebido uma visão durante a noite. Esse detalhe é importante porque indica que as visões foram recebidas em um momento específico, aproximadamente 3 meses após sua primeira mensagem inicial. Na visão, ele vê um homem montado em um cavalo vermelho, parado entre murteiras em um vale. Atrás dele estavam outros cavalos de cores diferentes, vermelhos, baios e brancos. Esses cavalos não são descritos como animais comuns, mas como agentes enviados para percorrer a terra. O cenário é carregado de simbolismo. As murteiras eram arbustos associados à restauração e à paz na tradição judaica, e o fato de estarem em um vale pode sugerir uma situação de humilhação ou rebaixamento, refletindo a condição de Jerusalém naquele momento. Zacarias então pergunta ao anjo que falava com ele sobre o significado da visão, e a resposta revela que aqueles cavaleiros haviam sido enviados para patrulhar a terra. Eles relatam que toda a terra estava em repouso e tranquila. Essa afirmação tem um peso histórico profundo. O Império Persa, sob Dário, havia conseguido estabilizar seu domínio após uma série de revoltas internas no início de seu reinado. Do ponto de vista político, o império estava em ordem, sem grandes conflitos. Mas essa estabilidade imperial contrastava com a situação de Jerusalém, que ainda estava em ruínas. Essa discrepância levanta uma questão implícita que o restante da visão começa a abordar. Por que as nações estavam em paz enquanto Jerusalém ainda enfrentava dificuldades? A resposta começa a surgir quando o anjo do Senhor faz uma pergunta.
Até quando Jerusalém permaneceria sem restauração, considerando que já haviam se passado cerca de 70 anos desde a destruição original da cidade pelos babilônios, em 586 a.C. A referência aos 70 anos é significativa, pois conecta diretamente essa visão à profecia anterior de Jeremias, que havia anunciado um período de 70 anos de domínio estrangeiro. A resposta divina que se segue é descrita como palavras boas e consoladoras. O texto declara que Deus ainda estava zeloso por Jerusalém e Sião, e que estava indignado com as nações que haviam contribuído para sua destruição além do que havia sido determinado. Essa afirmação estabelece uma distinção importante. Embora o exílio tenha sido permitido como consequência das ações de Judá, as nações que participaram da destruição não estavam isentas de responsabilidade. A visão termina com uma promessa concreta. Jerusalém seria reconstruída, o templo seria restaurado e a cidade voltaria a ser habitada e próspera. Esse primeiro bloco estabelece os fundamentos teológicos e históricos de todo o restante do livro. Zacarias começa lembrando o passado, confrontando o presente e introduzindo uma série de visões que gradualmente revelarão como a restauração acontecerá. Mas essa primeira visão é apenas o início. No próximo bloco veremos uma nova visão envolvendo 4 chifres e 4 ferreiros, símbolos que representam os poderes que dispersaram Judá e os instrumentos que seriam usados para confrontá-los. Bloco 2, de 7. Os 4 chifres, os 4 ferreiros e o homem com a corda de medir. A primeira visão noturna havia terminado com uma promessa clara. Jerusalém não permaneceria abandonada. O templo seria reconstruído, a cidade voltaria a crescer e o zelo divino ainda estava ativo. Mas essa promessa levanta uma questão inevitável dentro da lógica histórica daquele momento. Se Jerusalém seria restaurada, o que aconteceria com os poderes que haviam causado sua destruição e dispersão? É exatamente essa pergunta que começa a ser respondida na visão seguinte, ainda dentro da mesma sequência noturna descrita no primeiro capítulo do livro. Zacarias relata que levantou os olhos e viu 4 chifres. No mundo antigo, o chifre era um símbolo amplamente reconhecido de poder, autoridade e força política. Essa associação aparece repetidamente em textos do Antigo Oriente Próximo e também em outros livros bíblicos, como Daniel, onde chifres representam reinos e governantes. O fato de haver 4 chifres indica não apenas poder, mas multiplicidade de forças atuando contra Judá. Quando Zacarias pergunta ao anjo que falava com ele sobre o significado desses chifres, a resposta é direta e específica. Eles representam os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Essa descrição abrange não apenas o reino do sul, Judá, mas também Israel como um todo, incluindo o reino do norte, que havia sido destruído séculos antes pelos assírios em 722 a.C., e Judá, destruído posteriormente pelos babilônios em 586 a.C. A menção simultânea de Judá, Israel e Jerusalém revela que o impacto do exílio não foi apenas territorial, mas nacional e histórico, afetando toda a estrutura do povo hebreu ao longo de gerações. Esses chifres representam os grandes impérios que dominaram e dispersaram o povo, Assíria, Babilônia e os sistemas de poder que continuaram exercendo domínio sobre a região, incluindo o próprio Império Persa, sob o qual o povo ainda vivia, embora agora com maior autonomia. Mas a visão não termina com os chifres. Logo em seguida, Zacarias vê 4 ferreiros. O ferreiro, na cultura antiga, era um artesão que moldava metais, criava ferramentas e produzia armas. Sua presença em contraste direto com os chifres é altamente simbólica. Quando o profeta pergunta qual é o papel desses ferreiros, a resposta revela que eles vieram para aterrorizar e derrubar os chifres que haviam dispersado Judá. Essa imagem estabelece um princípio estrutural importante dentro do livro.
O poder que dispersou Judá não seria permanente. Os mesmos símbolos que representavam força e dominação seriam confrontados por agentes que surgiriam especificamente para neutralizá-los. O texto não identifica os ferreiros individualmente, e essa ausência de nomeação é consistente com o estilo simbólico das visões noturnas. Em vez de apontar diretamente para governantes específicos, a visão apresenta um padrão histórico. Os impérios que surgem e dominam também enfrentam seu próprio declínio. Essa sequência simbólica reflete um fenômeno real que o próprio povo de Judá havia testemunhado. O Império Assírio, que havia destruído o Reino do Norte, foi posteriormente derrotado pelo Império Babilônico. A Babilônia, por sua vez, foi conquistada pelos persas sob Ciro, o Grande, em 539 a.C. Cada poder que havia dominado Judá eventualmente foi substituído por outro. Essa progressão histórica é refletida simbolicamente na imagem dos chifres e dos ferreiros. O poder humano não é estático, e os sistemas políticos que parecem permanentes em um momento podem desaparecer em outro. Após essa segunda visão, o texto avança imediatamente para a terceira, sem interrupção temporal significativa, indicando que essas experiências faziam parte de uma única sequência contínua de revelações recebidas durante a mesma noite. Zacarias relata que levantou novamente os olhos e viu um homem segurando uma corda de medir. No contexto do mundo antigo, a corda de medir era uma ferramenta usada para definir limites territoriais, planejar construções e estabelecer dimensões físicas de uma cidade ou estrutura. A presença dessa ferramenta imediatamente introduz um novo tema: reconstrução. Quando Zacarias pergunta ao homem para onde ele está indo, a resposta é clara. Ele está indo medir Jerusalém para determinar sua largura e comprimento. Essa ação indica planejamento urbano, expansão e restauração. Medir uma cidade implica que ela será reconstruída, organizada e habitada novamente. Mas antes que essa medição seja concluída, outro anjo intervém e entrega uma mensagem que altera o foco da visão. O anjo declara que Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, devido à grande quantidade de pessoas e animais que existirão nela. Essa afirmação é surpreendente, especialmente considerando que, no mundo antigo, os muros eram um dos elementos mais essenciais para a sobrevivência de uma cidade. Eles protegiam contra invasões, definiam limites e representavam segurança. Dizer que Jerusalém existiria sem muros não significava vulnerabilidade, mas algo diferente: crescimento além das limitações físicas tradicionais. O texto continua explicando que a proteção da cidade não dependeria de muros físicos, mas que o próprio Deus seria descrito como um muro de fogo ao redor dela. Essa imagem é consistente com outras descrições bíblicas que associam fogo à presença protetora divina, como a coluna de fogo que guiava os israelitas no deserto durante o Êxodo. Além da proteção externa, o texto também declara que a presença divina estaria no interior da cidade, indicando não apenas segurança, mas restauração completa da identidade espiritual de Jerusalém. Essa visão responde diretamente a uma das maiores preocupações do período pós-exílico. Jerusalém não era apenas uma cidade destruída, ela havia perdido sua função como centro religioso e nacional. O templo estava incompleto, a população era reduzida e sua influência política era limitada. Mas a visão apresenta um futuro em que Jerusalém não apenas seria reconstruída, mas ultrapassaria sua condição anterior. O texto então inclui uma convocação dirigida aos exilados que ainda permaneciam fora de Judá, especialmente aqueles que viviam em territórios que haviam pertencido à Babilônia. Muitos judeus não haviam retornado após o decreto de Ciro, optando por permanecer nas regiões onde haviam se estabelecido durante o exílio. A mensagem incentiva esses exilados a retornarem, indicando que a restauração não estava completa, enquanto parte do povo ainda permanecia dispersa.
Essa convocação é significativa porque revela que o retorno iniciado décadas antes ainda estava em andamento. A reconstrução não era apenas física, mas demográfica e cultural. O texto também inclui uma declaração sobre o julgamento das nações que haviam oprimido Judá, afirmando que elas próprias enfrentariam consequências. Essa inversão reforça o tema introduzido anteriormente com os chifres e os ferreiros. Os poderes que haviam exercido domínio não manteriam esse controle indefinidamente. A visão termina com uma declaração que amplia ainda mais seu alcance. Ela afirma que muitas nações se uniriam ao Senhor e se tornariam parte do povo, e que Jerusalém seria novamente o centro dessa relação. Essa afirmação é notável porque ultrapassa o contexto imediato da reconstrução física e introduz uma dimensão mais ampla, na qual Jerusalém assume um papel central dentro de uma realidade que envolve não apenas Judá, mas múltiplos povos. Neste ponto do livro, 3 elementos fundamentais já foram estabelecidos. Primeiro, a restauração de Jerusalém é certa. Segundo, os poderes que causaram sua destruição não permanecerão dominantes indefinidamente. Terceiro, o futuro da cidade envolve crescimento, reconstrução e um papel central que ultrapassa sua condição atual. Mas a sequência de visões ainda não terminou. No próximo bloco, veremos uma das cenas mais simbólicas e estruturalmente importantes de todo o livro: a visão do sumo sacerdote Josué diante de uma corte celestial, onde o sacerdócio é confrontado, purificado e restaurado. Bloco 2 de 7. Os 4 chifres, os 4 ferreiros e o homem com a corda de medir. A primeira visão noturna havia terminado com uma promessa clara: Jerusalém não permaneceria abandonada. O templo seria reconstruído, a cidade voltaria a crescer e o zelo divino ainda estava ativo. Mas essa promessa levanta uma questão inevitável dentro da lógica histórica daquele momento. Se Jerusalém seria restaurada, o que aconteceria com os poderes que haviam causado sua destruição e dispersão? É exatamente essa pergunta que começa a ser respondida na visão seguinte, ainda dentro da mesma sequência noturna, descrita no primeiro capítulo do livro. Zacarias relata que levantou os olhos e viu 4 chifres. No mundo antigo, o chifre era um símbolo amplamente reconhecido de poder, autoridade e força política. Essa associação aparece repetidamente em textos do Antigo Oriente Próximo e também em outros livros bíblicos, como Daniel, onde chifres representam reinos e governantes. O fato de haver 4 chifres indica não apenas poder, mas multiplicidade de forças atuando contra Judá. Quando Zacarias pergunta ao anjo que falava com ele sobre o significado desses chifres, a resposta é direta e específica. Eles representam os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Essa descrição abrange não apenas o reino do sul, Judá, mas também Israel como um todo, incluindo o reino do norte, que havia sido destruído séculos antes pelos assírios em 722 a.C., e Judá, destruído posteriormente pelos babilônios em 586 a.C. A menção simultânea de Judá, Israel e Jerusalém revela que o impacto do exílio não foi apenas territorial, mas nacional e histórico, afetando toda a estrutura do povo hebreu ao longo de gerações. Esses chifres representam os grandes impérios que dominaram e dispersaram o povo: Assíria, Babilônia e os sistemas de poder que continuaram exercendo domínio sobre a região, incluindo o próprio Império Persa, sob o qual o povo ainda vivia, embora agora com maior autonomia. Mas a visão não termina com os chifres. Logo em seguida, Zacarias vê 4 ferreiros. O ferreiro, na cultura antiga, era um artesão que moldava metais, criava ferramentas e produzia armas. Sua presença em contraste direto com os chifres é altamente simbólica. Quando o profeta pergunta qual é o papel desses ferreiros, a resposta revela que
Eles vieram para aterrorizar e derrubar os chifres que haviam dispersado Judá. Essa imagem estabelece um princípio estrutural importante dentro do livro. O poder que dispersou Judá não seria permanente. Os mesmos símbolos que representavam força e dominação seriam confrontados por agentes que surgiriam especificamente para neutralizá-los. O texto não identifica os ferreiros individualmente, e essa ausência de nomeação é consistente com o estilo simbólico das visões noturnas. Em vez de apontar diretamente para governantes específicos, a visão apresenta um padrão histórico. Os impérios que surgem e dominam também enfrentam seu próprio declínio. Essa sequência simbólica reflete um fenômeno real que o próprio povo de Judá havia testemunhado. O Império Assírio, que havia destruído o Reino do Norte, foi posteriormente derrotado pelo Império Babilônico. A Babilônia, por sua vez, foi conquistada pelos persas sob Ciro, o Grande, em 539 a.C. Cada poder que havia dominado Judá, eventualmente foi substituído por outro. Essa progressão histórica é refletida simbolicamente na imagem dos chifres e dos ferreiros. O poder humano não é estático, e os sistemas políticos que parecem permanentes em um momento podem desaparecer em outro. Após essa segunda visão, o texto avança imediatamente para a terceira, sem interrupção temporal significativa, indicando que essas experiências faziam parte de uma única sequência contínua de revelações recebidas durante a mesma noite. Zacarias relata que levantou novamente os olhos e viu um homem segurando uma corda de medir. No contexto do mundo antigo, a corda de medir era uma ferramenta usada para definir limites territoriais, planejar construções e estabelecer dimensões físicas de uma cidade ou estrutura. A presença dessa ferramenta imediatamente introduz um novo tema: reconstrução. Quando Zacarias pergunta ao homem para onde ele está indo, a resposta é clara. Ele está indo medir Jerusalém para determinar sua largura e comprimento. Essa ação indica planejamento urbano, expansão e restauração. Medir uma cidade implica que ela será reconstruída, organizada e habitada novamente. Mas antes que essa medição seja concluída, outro anjo intervém e entrega uma mensagem que altera o foco da visão. O anjo declara que Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, devido à grande quantidade de pessoas e animais que existirão nela. Essa afirmação é surpreendente, especialmente considerando que, no mundo antigo, os muros eram um dos elementos mais essenciais para a sobrevivência de uma cidade. Eles protegiam contra invasões, definiam limites e representavam segurança. Dizer que Jerusalém existiria sem muros não significava vulnerabilidade, mas algo diferente: crescimento além das limitações físicas tradicionais. O texto continua explicando que a proteção da cidade não dependeria de muros físicos, mas que o próprio Deus seria descrito como um muro de fogo ao redor dela. Essa imagem é consistente com outras descrições bíblicas que associam fogo à presença protetora divina, como a coluna de fogo que guiava os israelitas no deserto durante o Êxodo. Além da proteção externa, o texto também declara que a presença divina estaria no interior da cidade, indicando não apenas segurança, mas restauração completa da identidade espiritual de Jerusalém. Essa visão responde diretamente a uma das maiores preocupações do período pós-exílico. Jerusalém não era apenas uma cidade destruída. Ela havia perdido sua função como centro religioso e nacional. O templo estava incompleto. A população era reduzida e sua influência política era limitada. Mas a visão apresenta um futuro em que Jerusalém não apenas seria reconstruída, mas ultrapassaria sua condição anterior. O texto, então, inclui uma convocação dirigida aos exilados que ainda permaneciam fora de Judá, especialmente aqueles que viviam em territórios que haviam pertencido à Babilônia. Muitos judeus não haviam retornado após o decreto de Ciro, optando por permanecer nas regiões onde haviam se estabelecido durante o exílio. A mensagem incentiva esses exilados a retornarem,
indicando que a restauração não estava completa, enquanto parte do povo ainda permanecia dispersa. Essa convocação é significativa porque revela que o retorno iniciado décadas antes ainda estava em andamento. A reconstrução não era apenas física, mas demográfica e cultural. O texto também inclui uma declaração sobre o julgamento das nações que haviam oprimido Judá, afirmando que elas próprias enfrentariam consequências. Essa inversão reforça o tema introduzido anteriormente com os chifres e os ferreiros. Os poderes que haviam exercido domínio não manteriam esse controle indefinidamente. A visão termina com uma declaração que amplia ainda mais seu alcance. Ela afirma que muitas nações se uniriam ao Senhor e se tornariam parte do povo, e que Jerusalém seria novamente o centro dessa relação. Essa afirmação é notável porque ultrapassa o contexto imediato da reconstrução física e introduz uma dimensão mais ampla, na qual Jerusalém assume um papel central dentro de uma realidade que envolve não apenas Judá, mas múltiplos povos. Neste ponto do livro, 3 elementos fundamentais já foram estabelecidos. Primeiro, a restauração de Jerusalém é certa. Segundo, os poderes que causaram sua destruição não permanecerão dominantes indefinidamente. Terceiro, o futuro da cidade envolve crescimento, reconstrução e um papel central que ultrapassa sua condição atual. Mas a sequência de visões ainda não terminou. No próximo bloco, veremos uma das cenas mais simbólicas e estruturalmente importantes de todo o livro: a visão do sumo sacerdote Josué diante de uma corte celestial, onde o sacerdócio é confrontado, purificado e restaurado. Bloco 4 de 7. O candelabro de ouro, as 2 oliveiras e o papel de Zorobabel na reconstrução do templo. Até este ponto, as visões noturnas apresentadas a Zacarias haviam restaurado 3 pilares essenciais da identidade nacional de Judá. Primeiro, o destino das nações que haviam dispersado o povo foi simbolicamente confrontado pelos ferreiros que derrubariam os chifres do poder opressor. Em seguida, Jerusalém foi mostrada como uma cidade destinada à expansão, protegida não por muros físicos, mas por uma presença divina descrita como um muro de fogo. Depois, o próprio sacerdócio foi restaurado na figura do sumo sacerdote Josué, que teve suas vestes substituídas e sua função reintegrada após o período de interrupção causado pelo exílio. Mas ainda restava uma peça fundamental nesse processo de restauração: o templo. O templo não era apenas um edifício religioso. Ele era o centro institucional da identidade nacional de Judá. O local onde o sistema sacrificial era mantido, onde os sacerdotes exerciam sua função e onde a relação formal entre o povo e sua tradição religiosa era estruturada. Sua destruição pelos babilônios em 586 a.C. havia representado não apenas uma derrota militar, mas a interrupção completa do sistema religioso centralizado que havia definido a nação por séculos. Agora, décadas depois, sua reconstrução estava em andamento, mas ainda incompleta. É nesse contexto que Zacarias recebe a próxima visão, descrita no capítulo 4 do livro. A visão começa com o anjo que havia falado com Zacarias anteriormente retornando e despertando o profeta, como alguém que é acordado de um sono. Esse detalhe é significativo porque reforça a natureza da experiência como uma revelação, que ocorre em um estado distinto da consciência comum. O anjo então apresenta um novo objeto simbólico, um candelabro inteiramente feito de ouro. O candelabro, conhecido em hebraico como menorá, era um dos elementos mais importantes dentro do templo. Sua estrutura tradicional incluía uma haste central e 6 braços laterais, totalizando 7 lâmpadas. Ele era descrito originalmente nas instruções dadas a Moisés no livro de Êxodo como um objeto construído de ouro puro, colocado dentro do tabernáculo e posteriormente dentro do templo, representando luz contínua. Mas o candelabro visto por Zacarias possui características adicionais. Acima dele há um reservatório,
e dele saem 7 tubos que alimentam as lâmpadas. Ao lado do candelabro, há 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Essa configuração é incomum. Nos sistemas tradicionais, o candelabro exigia manutenção manual, com sacerdotes responsáveis por abastecer as lâmpadas com óleo regularmente. Aqui, no entanto, o óleo parece fluir diretamente das oliveiras para o reservatório e de lá para as lâmpadas, sem intervenção humana. Essa estrutura indica um suprimento contínuo e autossustentado. Quando Zacarias pergunta ao anjo o significado da visão, a resposta começa com uma declaração que se tornaria uma das frases mais citadas do livro. A reconstrução do templo não ocorreria por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Essa afirmação estabelece um contraste direto entre esforço humano e ação divina. A reconstrução do templo não dependia exclusivamente de recursos políticos, econômicos ou militares, mas de uma dinâmica que envolvia uma dimensão além da capacidade administrativa comum. O foco da visão, então, se volta para Zorobabel. Zorobabel era o governador de Judá sob a autoridade do Império Persa. Ele era descendente direto da linhagem davídica, neto do rei Jeconias, que havia sido levado ao exílio babilônico. Isso significa que ele representava a continuidade formal da linha real de Judá, embora não fosse um rei independente, mas um governador subordinado ao sistema imperial persa. Foi sob sua liderança que a reconstrução do templo havia sido iniciada, mas o processo havia enfrentado oposição política significativa. O livro de Esdras registra que adversários locais haviam enviado acusações às autoridades persas, resultando em uma interrupção oficial das obras por um período considerável. A reconstrução só foi retomada após a intervenção de líderes proféticos como Ageu e Zacarias, que incentivaram o povo e os líderes a continuar o trabalho. A visão do candelabro agora reforça que Zorobabel não apenas havia iniciado a reconstrução, mas também a concluiria. O texto declara que as mãos de Zorobabel haviam lançado os fundamentos do templo, e suas mãos também o terminariam. Essa afirmação é significativa porque confirma a continuidade do processo. Apesar da interrupção e das dificuldades, o mesmo líder que havia iniciado o projeto o veria concluído. A visão também menciona uma grande montanha que seria transformada em planície diante de Zorobabel. A montanha, nesse contexto, simboliza obstáculos. Esses obstáculos poderiam incluir oposição política, escassez de recursos, dificuldades logísticas e desmotivação interna. A imagem de uma montanha sendo nivelada representa a remoção dessas barreiras. Outro elemento simbólico importante é a referência à pedra principal, ou pedra de remate, que seria colocada no templo com aclamações. Essa pedra representa a conclusão da construção. A visão também menciona os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Essa expressão aparece anteriormente na visão da pedra colocada diante de Josué e está associada à supervisão completa e vigilância total. Aqui, ela reforça que o processo de reconstrução do templo não estava ocorrendo isoladamente, mas dentro de uma realidade observada e supervisionada. Zacarias, então, pergunta especificamente sobre o significado das 2 oliveiras e dos 2 ramos que alimentam o candelabro com óleo. A resposta identifica essas oliveiras como os 2 ungidos, que estão diante do Senhor. Dentro do contexto histórico imediato, esses 2 ungidos são amplamente associados a Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador. Juntos, eles representam as 2 principais estruturas de liderança restauradas após o exílio, o sacerdócio e a autoridade civil. O sacerdócio, representado por Josué, havia sido restaurado na visão anterior com a substituição de suas vestes. Agora, a Minzintum, autoridade governamental, representada por Zorobabel, é confirmada como o agente responsável pela reconstrução do templo.
Essa dupla liderança reflete a organização tradicional de Judá antes do exílio, onde a estrutura nacional era sustentada por dois pilares principais: a liderança sacerdotal e a liderança governamental da linhagem davídica. A visão do candelabro estabelece que a restauração nacional não dependia apenas de reconstrução física, mas de uma liderança funcional e legitimada. Neste ponto da narrativa, 4 dimensões essenciais da restauração já foram estabelecidas pelas visões noturnas. Primeiro, o destino dos poderes que haviam dispersado Judá foi confrontado simbolicamente. Segundo, Jerusalém foi mostrada como uma cidade destinada à expansão e proteção. Terceiro, o sacerdócio foi restaurado através da purificação simbólica de Josué. Quarto, a reconstrução do templo foi confirmada como um processo que seria concluído sob a liderança de Zorobabel. Mas ainda há outro elemento que precisa ser tratado: a purificação da própria terra. Até agora, as visões restauraram as estruturas, mas ainda não abordaram diretamente a remoção das práticas e condições que haviam contribuído para o exílio. É exatamente isso que começa a aparecer na próxima visão. No próximo bloco, veremos a visão de um pergaminho voador e de uma mulher dentro de um recipiente, símbolos que representam a remoção da iniquidade e da corrupção da terra restaurada. Bloco 5 de 7. O pergaminho voador, a mulher no Efa e a remoção da iniquidade da terra. Até este ponto da sequência de visões noturnas, Zacarias já havia testemunhado a restauração das estruturas externas e institucionais da nação. Jerusalém seria reconstruída e expandida. O sacerdócio havia sido simbolicamente purificado na figura de Josué, e o templo seria concluído sob a liderança de Zorobabel, sustentado por um suprimento contínuo, representado pelo candelabro alimentado pelas oliveiras. Mas a restauração nacional não poderia estar completa sem abordar um fator essencial que havia contribuído diretamente para o exílio original: a presença da iniquidade dentro da própria terra. As próximas 2 visões, descritas no capítulo 5, tratam exatamente desse tema. Elas não falam de construção, liderança ou expansão, mas de purificação, especificamente da remoção das práticas que haviam corrompido a sociedade e comprometido sua estabilidade. A primeira dessas visões começa com Zacarias levantando os olhos e vendo um objeto incomum no céu: um pergaminho voador. O pergaminho, ou rolo, era o formato tradicional dos textos escritos no mundo antigo. Ele era usado para registrar leis, decretos, acordos e textos sagrados. O fato de estar voando é altamente simbólico. Ele não está guardado em um templo, nem nas mãos de um escriba, nem armazenado em um local específico. Ele se move livremente pelo espaço, sugerindo que sua autoridade não está limitada a uma instituição física. Quando Zacarias pergunta ao anjo o que é aquilo, ele recebe detalhes específicos sobre suas dimensões. O pergaminho tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Essas medidas são significativas porque correspondem exatamente às dimensões do pórtico do templo, descrito anteriormente nos textos históricos de Israel, especialmente no templo construído por Salomão. Essa correspondência conecta diretamente o pergaminho à autoridade associada ao templo e à lei. O conteúdo do pergaminho também é revelado. Ele contém maldições, dirigidas contra 2 tipos específicos de transgressões: o roubo e o falso juramento. Essas 2 categorias representam violações fundamentais da ordem social e legal. O roubo compromete a estabilidade econômica e social, enquanto o falso juramento compromete a integridade do sistema jurídico e religioso. Ambas são diretamente proibidas nas leis estabelecidas anteriormente na tradição mosaica. O pergaminho é descrito como entrando na casa daqueles que cometem essas transgressões e permanecendo ali até consumir completamente sua estrutura. Essa imagem simboliza que a violação dessas leis não é apenas uma infração abstrata, mas algo que produz consequências concretas que afetam diretamente o ambiente
em que essas práticas ocorrem. A visão estabelece que a restauração da terra não envolve apenas reconstrução física, mas também a remoção ativa das práticas que haviam contribuído para sua queda. Essa imagem é consistente com o padrão observado ao longo da história de Judá. O exílio não foi descrito nos textos proféticos anteriores apenas como resultado de forças externas, mas também como consequência de práticas internas que haviam comprometido a estrutura da sociedade. Mas essa visão não encerra o tema da purificação. Logo em seguida, Zacarias vê outro objeto simbólico, um recipiente conhecido como efa. O efa era uma unidade de medida usada para quantificar grãos e outros produtos secos. Ele também era usado como recipiente físico para armazenar esses materiais. Sua presença na visão sugere algo relacionado à economia, ao comércio ou à estrutura material da sociedade. Dentro do efa, Zacarias vê uma mulher sentada. Quando ele pergunta o que aquilo representa, a resposta é direta. A mulher simboliza a iniquidade. Essa personificação da iniquidade como uma figura feminina sentada dentro de um recipiente é altamente simbólica. O fato de ela estar contida dentro do efa indica que a iniquidade está sendo isolada, limitada e preparada para remoção. O texto descreve que uma tampa de chumbo é colocada sobre a abertura do recipiente, selando-o completamente. O chumbo, sendo um metal pesado, simboliza contenção definitiva. Essa ação impede que o conteúdo do efa escape. Logo depois, duas figuras adicionais aparecem. Elas são descritas como duas mulheres com asas semelhantes às de uma cegonha. Elas levantam o efa e o transportam pelo ar. Zacarias pergunta para onde estão levando o recipiente, e a resposta revela que ele está sendo levado para a terra de Sinar. Sinar é uma referência geográfica que aparece em textos bíblicos anteriores como o local onde a antiga Babilônia estava localizada. Essa referência é significativa porque conecta diretamente o destino da iniquidade ao mesmo território que havia sido o centro do exílio babilônico. Essa associação estabelece uma simetria simbólica. O exílio havia levado o povo de Judá para a Babilônia. Agora, a iniquidade é levada de Judá de volta para aquele mesmo território. O texto também afirma que, ao chegar em Sinar, o efa seria colocado em uma base preparada para ele, indicando que a iniquidade seria removida da terra restaurada e confinada em outro local. Essa imagem conclui um dos temas centrais da sequência de visões noturnas. A restauração não envolve apenas reconstrução e liderança, mas também purificação estrutural. Neste ponto da narrativa, 5 dimensões fundamentais da restauração já foram abordadas pelas visões. Primeiro, os poderes que haviam dispersado Judá foram confrontados simbolicamente. Segundo, Jerusalém foi mostrada como uma cidade destinada à reconstrução e expansão. Terceiro, o sacerdócio foi restaurado e purificado. Quarto, a reconstrução do templo foi confirmada sob a liderança de Zorobabel. Agora, quinto, a própria terra está sendo purificada com a remoção simbólica das práticas que haviam comprometido sua estabilidade. Mas ainda há uma visão final que conclui essa sequência noturna. Essa última visão retorna ao tema que iniciou toda a série: os sistemas de poder que atuam sobre a terra. No próximo bloco, veremos a visão de 4 carruagens que emergem entre montanhas de bronze. Uma imagem que simboliza forças que percorrem toda a terra, encerrando a sequência das visões noturnas e preparando a transição para a próxima fase do livro. Bloco 6 de 7. As 4 carruagens. O encerramento das visões noturnas e a coroação simbólica de Josué. As visões noturnas de Zacarias haviam revelado, uma a uma, os elementos necessários para a restauração completa de Judá. O domínio dos poderes opressores havia sido simbolicamente confrontado. Jerusalém seria reconstruída e expandida. O sacerdócio havia sido restaurado. O templo seria concluído sob liderança legítima
e a própria iniquidade havia sido removida da terra. Mas ainda restava uma questão fundamental: como essa nova ordem restaurada seria sustentada dentro de um mundo ainda dominado por impérios e forças políticas externas? É essa questão que começa a ser abordada na 8ª e última visão da sequência noturna, registrada no capítulo 6 do livro. Zacarias relata que levantou os olhos novamente e viu 4 carruagens emergindo de entre 2 montanhas de bronze. A imagem é altamente simbólica. As carruagens, no mundo antigo, estavam associadas à mobilidade militar, autoridade governamental e ação rápida. Elas eram utilizadas em batalhas e também em patrulhamento, representando a capacidade de projetar poder através do território. O fato de haver 4 carruagens indica multiplicidade e abrangência. As montanhas de bronze entre as quais as carruagens emergem também possuem significado simbólico. O bronze era um metal associado à durabilidade, resistência e estabilidade. Diferente de materiais mais frágeis, o bronze resistia à corrosão e ao desgaste, tornando-se um símbolo apropriado de permanência. A imagem de carruagens emergindo entre montanhas de bronze sugere forças que operam dentro de uma estrutura estabelecida e estável, não eventos aleatórios ou improvisados. Cada carruagem é puxada por cavalos de cores diferentes: vermelhos, pretos, brancos e malhados. Essas cores correspondem a uma diversidade de funções ou destinos. O padrão remete diretamente à primeira visão do capítulo 1, onde cavalos também haviam sido enviados para patrulhar a terra e relatar sua condição. Aqui, porém, o movimento é mais organizado e estruturado, com carruagens completas em vez de cavaleiros isolados. Quando Zacarias pergunta ao anjo o significado da visão, a resposta identifica essas carruagens como espíritos ou agentes que percorrem toda a terra. O texto descreve que eles são enviados para diferentes regiões, com os cavalos pretos indo em direção ao norte, os brancos seguindo na mesma direção e os malhados indo para o sul. A região norte, dentro da geografia de Judá, tinha uma importância histórica particular, pois era através do norte que invasores como os assírios e babilônios haviam entrado no território. Babilônia, embora localizada a leste, era acessada por rotas que passavam pelo norte. O envio dessas carruagens para o norte simboliza o foco direto sobre a região que havia sido o centro do exílio e do poder imperial anterior. O texto também afirma que aqueles enviados ao norte haviam apaziguado o espírito naquela região. Essa declaração sugere que o julgamento ou supervisão dessas áreas havia sido concluído e que uma nova ordem estava sendo estabelecida. Essa visão encerra a sequência noturna iniciada no capítulo 1, completando o ciclo simbólico que havia começado com cavaleiros patrulhando a terra e agora termina com carruagens organizadas, operando em diferentes direções. Com essa última visão, todas as dimensões estruturais da restauração foram abordadas. O foco agora muda. Até este ponto, as visões haviam sido simbólicas e noturnas, envolvendo imagens altamente representativas e mensagens mediadas por anjos. Mas a próxima cena ocorre em um ambiente diferente, envolvendo ações concretas e pessoas reais. Zacarias recebe uma instrução direta para realizar um ato simbólico específico. O texto informa que alguns homens haviam chegado recentemente da Babilônia trazendo prata e ouro. Esses homens são identificados nominalmente como Heldai, Tobias e Gedaías. Seus nomes são preservados no texto, indicando que eles eram indivíduos históricos reais, participantes ativos no processo de restauração. A presença desses homens revela um detalhe importante sobre o período pós-exílico, mesmo décadas após o retorno inicial autorizado por Ciro. Ainda havia judeus vivendo na Babilônia que mantinham conexão com Jerusalém e participavam de sua reconstrução. Zacarias é instruído a usar o ouro e a prata trazidos por esses homens para fazer uma coroa. Mas o detalhe mais surpreendente é quem receberia essa coroa.
Ela não seria colocada sobre a cabeça de Zorobabel, o governador da linhagem real de Davi, mas sobre Josué, o sumo sacerdote. Esse ato é altamente incomum dentro da estrutura tradicional de Judá. Historicamente, a coroa estava associada à realeza, não ao sacerdócio. O sacerdócio e a monarquia eram duas instituições distintas, cada uma com suas próprias funções. Colocar uma coroa sobre o sumo sacerdote representa uma fusão simbólica dessas funções. Mas o texto deixa claro que esse ato não transforma Josué em um rei literal. Em vez disso, ele funciona como um sinal simbólico de uma realidade futura. A declaração associada à coroação menciona novamente a figura chamada o renovo. Essa figura já havia sido mencionada anteriormente na visão da purificação de Josué. Aqui, ela é descrita como alguém que surgirá e que será responsável por construir o templo do Senhor. O texto também afirma que ele carregaria glória e se assentaria em um trono, exercendo autoridade. Mas, ao mesmo tempo, o texto mantém a distinção sacerdotal, afirmando que haveria um sacerdote em seu trono e que haveria harmonia entre essas funções. Essa descrição conecta diretamente as duas estruturas restauradas nas visões anteriores: o sacerdócio, representado por Josué, e a autoridade governamental, representada por Zorobabel. A coroa, após ser colocada simbolicamente sobre Josué, não permanece como um objeto de uso permanente. O texto afirma que ela seria colocada dentro do templo como um memorial. Isso indica que o ato não era destinado a estabelecer uma nova estrutura política imediata, mas a servir como um sinal visível de uma promessa e de uma realidade que ainda se desenvolveria. Além disso, o texto declara que pessoas de lugares distantes viriam e participariam da construção do templo, reforçando o tema já introduzido anteriormente de que a restauração envolveria não apenas os habitantes locais, mas também aqueles que estavam dispersos. Essa seção marca uma transição importante no livro. As visões noturnas, que haviam dominado os primeiros capítulos, agora chegaram ao fim. Elas haviam estabelecido a base simbólica para a restauração de Judá, abordando liderança, purificação, reconstrução e supervisão. Agora, o livro começa a se mover em direção a uma nova fase, onde a restauração já está em andamento e novas questões começam a surgir. No próximo bloco, veremos como o foco do livro muda de visões simbólicas para perguntas práticas feitas pelo próprio povo, especialmente sobre práticas estabelecidas durante o exílio, e como essas perguntas levam a uma série de declarações que redefinem o significado da restauração em termos sociais, históricos e estruturais. Bloco 7 de 7. Os jejuns do exílio, a restauração completa e as profecias sobre o futuro de Jerusalém. Com o encerramento das visões noturnas e o ato simbólico da coroação de Josué concluído, o livro de Zacarias entra em uma nova fase narrativa. Até aqui, o foco havia sido predominantemente simbólico, com imagens que revelavam a restauração estrutural da cidade, do sacerdócio e do templo. Agora, o texto se move para um cenário mais direto e histórico, envolvendo perguntas reais feitas pelo próprio povo e respostas que redefinem o significado da restauração. Essa nova fase começa no capítulo 7, aproximadamente 2 anos após o início das visões noturnas. O texto fornece novamente uma marca temporal precisa: o 4º dia do 9º mês, no 4º ano do reinado de Dário. Isso coloca esse momento por volta de 518 a.C., um período em que a reconstrução do templo estava avançando, mas ainda não havia sido concluída. A pergunta que desencadeia essa nova sessão vem de um grupo de homens enviados de Betel. Eles chegam com uma questão específica dirigida aos sacerdotes e profetas. Deveriam continuar observando os jejuns que haviam sido estabelecidos durante o período do exílio.
Esses jejuns não eram parte do sistema original estabelecido na lei mosaica. Eles haviam surgido como práticas memoriais associadas aos eventos traumáticos que levaram à destruição de Jerusalém e do templo. Ao longo do exílio, diferentes jejuns haviam sido instituídos para lembrar momentos como o cerco da cidade, a destruição do templo e o assassinato de Gedalias, o governador nomeado pelos babilônios. Agora, com a reconstrução em andamento, o povo queria saber se essas práticas ainda eram necessárias. A resposta que Zacarias transmite não é uma instrução imediata de continuar ou interromper os jejuns. Em vez disso, ela começa com uma pergunta que reorienta completamente o foco da questão. O texto questiona se os jejuns haviam sido praticados realmente como um ato dirigido ao Senhor, ou se haviam se tornado apenas uma tradição, ritual sem conexão com a obediência estrutural. Essa resposta conecta diretamente a situação atual com o passado que levou ao exílio. O texto relembra que os profetas anteriores haviam advertido o povo sobre a necessidade de justiça, misericórdia e integridade social. Eles haviam instruído o povo a evitar opressão contra viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres, e a abandonar práticas injustas. Mas essas advertências haviam sido ignoradas, resultando em consequências que incluíram a destruição da cidade e o exílio. Essa retrospectiva estabelece que o problema não havia sido a ausência de rituais, mas a falha em manter a estrutura social e moral que sustentava a estabilidade nacional. O capítulo 8 então muda o tom novamente, passando de retrospectiva para a promessa. Uma série de declarações começa com a repetição da frase, "Assim diz o Senhor". Essas declarações apresentam uma visão detalhada da restauração futura de Jerusalém. A cidade é descrita como sendo novamente habitada por idosos e crianças. Uma imagem que simboliza estabilidade, continuidade geracional e segurança. Em um ambiente instável, os mais vulneráveis, como crianças e idosos, são os primeiros a sofrer. Sua presença em segurança dentro da cidade indica uma condição de paz. O texto também descreve o retorno do povo de diferentes direções geográficas, do Oriente e do Ocidente, reforçando o tema do retorno dos dispersos. Além disso, há uma ênfase clara na reconstrução do templo como um marco central desse processo. O texto menciona que as mãos que haviam iniciado a obra não deveriam desanimar, reforçando a continuidade do trabalho iniciado sob a liderança de Zorobabel. Outro elemento significativo é a transformação dos jejuns que haviam sido estabelecidos durante o exílio. O texto declara que esses jejuns, que haviam sido dias de lamento, seriam transformados em dias de alegria e celebração. Essa transformação simboliza uma mudança completa na condição histórica do povo. O capítulo também introduz um tema que amplia o alcance da restauração além de Judá. Ele afirma que povos e nações de diferentes lugares viriam a Jerusalém em busca de orientação e conexão com o Senhor. Essa declaração conecta Jerusalém com uma função central dentro de uma realidade mais ampla que ultrapassa suas fronteiras geográficas imediatas. Mas essa seção não encerra o livro. A partir do capítulo 9, o estilo literário muda significativamente. Enquanto os capítulos anteriores haviam sido estruturados em torno de visões e mensagens diretamente conectadas à reconstrução pós-exílica, os capítulos 9 a 14 apresentam uma série de declarações que não possuem marcações cronológicas específicas e utilizam uma linguagem mais ampla e simbólica. Esses capítulos são organizados em duas grandes seções, cada uma introduzida por uma declaração formal. A primeira seção, começando no capítulo 9, descreve eventos envolvendo diferentes regiões, incluindo territórios associados a potências históricas como Damasco, Tiro e Sidom, além de cidades filisteias como Gaza, Ascalon e Ecrom. Essas regiões haviam desempenhado papéis importantes ao longo da história de Judá, muitas vezes como adversários. O texto descreve mudanças no status dessas regiões,
e apresenta Jerusalém como um ponto central dentro desse cenário em transformação. É dentro dessa seção que aparece uma das descrições mais conhecidas do livro: a chegada de um rei a Jerusalém montado em um jumento. Essa imagem contrasta diretamente com a imagem tradicional de reis, conquistadores, que frequentemente entravam em cidades montados em cavalos de guerra ou carruagens. O uso de um jumento, um animal associado a transporte comum e não militar, apresenta uma imagem de autoridade que não é baseada em força militar. O texto continua descrevendo a remoção de instrumentos de guerra e o estabelecimento de uma condição de paz que se estende além das fronteiras imediatas. Nos capítulos seguintes, o texto apresenta uma série de imagens simbólicas que incluem o retorno de prisioneiros, a restauração de liderança e a presença contínua de proteção. A segunda grande seção, iniciada no capítulo 12, retorna ao foco específico em Jerusalém, descrevendo eventos que envolvem conflito, preservação e transformação. O texto descreve Jerusalém como um ponto central em meio a tensões envolvendo múltiplos povos. Ele também apresenta uma imagem em que a casa de Davi é fortalecida e protegida. Um dos elementos mais marcantes aparece quando o texto menciona alguém que foi traspassado e que se tornaria objeto de lamento. Essa imagem é apresentada dentro de um contexto de reconhecimento e transformação nacional. Os capítulos finais continuam descrevendo uma série de mudanças estruturais, incluindo a remoção de práticas associadas à impureza, a reorganização da liderança e a transformação da própria cidade. O livro termina com uma descrição detalhada de Jerusalém como um centro plenamente restaurado, onde até mesmo elementos comuns do cotidiano são associados a uma condição de santidade. Essa conclusão conecta o início e o fim do livro. O texto começou com uma cidade em ruínas, um templo incompleto e um povo em processo de retorno. Agora, ele termina com uma cidade restaurada, um templo funcional e uma estrutura nacional reorganizada. Essa progressão completa o arco estrutural do livro de Zacarias, que começa com o chamado ao arrependimento e termina com a visão de uma Jerusalém plenamente restaurada. No fechamento final, veremos como todos esses elementos se conectam dentro da estrutura completa do livro e o que torna Zacarias um dos textos mais estruturalmente complexos de todo o conjunto bíblico. As últimas palavras do livro de Zacarias não surgem em um cenário de estabilidade consolidada, mas em um momento de transição. Quando Zacarias começou a falar, Jerusalém ainda carregava as marcas visíveis da destruição. Suas muralhas haviam sido derrubadas décadas antes. O templo, que havia sido o centro espiritual e nacional do povo, ainda estava em reconstrução. O povo havia retornado do exílio, mas sua identidade nacional ainda estava em processo de restauração. Foi nesse cenário que Zacarias recebeu suas visões. Visões que começaram com cavalos patrulhando uma terra aparentemente tranquila, enquanto Jerusalém ainda permanecia em ruínas. Visões que revelaram que os poderes que haviam dispersado Judá não permaneceriam dominantes para sempre. Visões que mostraram Jerusalém sendo medida não como uma cidade limitada, mas como um centro destinado a crescer além de suas fronteiras físicas. O sacerdócio, que havia sido interrompido pelo exílio, foi simbolicamente restaurado diante de uma corte celestial. O templo, cuja reconstrução havia sido interrompida por oposição e desânimo, foi confirmado como uma obra que seria concluída. A própria iniquidade, representada como algo contido e removido da terra, foi levada embora, sinalizando que a restauração não seria apenas física, mas estrutural. As carruagens que surgiram entre as montanhas de bronze encerraram a sequência das visões noturnas, simbolizando que forças invisíveis continuavam operando através da terra, supervisionando os movimentos das nações e garantindo que a restauração em andamento não fosse interrompida. Mas o livro não terminou com símbolos. Ele avançou para o futuro. Falou de uma Jerusalém onde idosos voltariam a ocupar as ruas com segurança
onde crianças brincariam novamente em espaços antes marcados pela destruição. Falou de povos retornando de terras distantes. Falou de um templo concluído, não como um monumento isolado, mas como parte de uma restauração completa da identidade nacional. E então, nos capítulos finais, Zacarias ampliou ainda mais o horizonte. Ele descreveu um rei que entraria em Jerusalém não como conquistador militar, mas montado em um jumento. Descreveu um momento de reconhecimento nacional profundo. Descreveu a remoção definitiva da impureza. Descreveu uma Jerusalém que não seria apenas reconstruída, mas transformada em um centro plenamente restaurado. O livro de Zacarias começa em um momento de fragilidade histórica e termina com uma visão de restauração completa. Ele conecta o passado destruído com um futuro reconstruído. Conecta o exílio com o retorno. Conecta a interrupção com a continuidade. E conecta uma cidade em ruínas com uma cidade restaurada. Sua estrutura, cuidadosamente organizada, mostra que a restauração não ocorreu em um único momento, mas através de etapas. Primeiro o chamado ao retorno, depois a reconstrução das estruturas, depois a purificação, depois a consolidação e, finalmente, a projeção de um futuro que ultrapassa o presente imediato. Zacarias não descreve apenas o que estava acontecendo em sua geração. Ele registra um ponto de transição, um momento em que uma nação que havia sido interrompida começou a ser reconstruída. Um momento em que o silêncio do exílio começou a ser substituído pelo som da reconstrução. Um momento em que o futuro começou a tomar forma diante daqueles que haviam retornado. E suas palavras permaneceram registradas como testemunho desse processo. Se esta jornada pelo livro de Zacarias trouxe clareza, profundidade e uma nova visão sobre este momento tão importante da história bíblica, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção. Qual visão foi mais marcante para você? Qual parte da reconstrução mais impactou sua compreensão da história? Se você tem alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários. Ela pode se tornar o ponto de partida para novos estudos e ajudar outras pessoas que também estão buscando entender mais profundamente as Escrituras. Compartilhe este vídeo com alguém que também deseja compreender a Bíblia com profundidade histórica e clareza. Muitas pessoas conhecem partes isoladas desses textos, mas poucos conseguem ver a estrutura completa e o que realmente estava acontecendo naquele momento da história. Se você gostou deste conteúdo e acredita na força dessa mensagem, escreva Amém nos comentários. Essa simples palavra também ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas. E mesmo que seja apenas uma palavra, um versículo ou uma reflexão curta, qualquer comentário seu fortalece este trabalho e permite que mais conteúdos como este continuem sendo produzidos. Se você deseja apoiar diretamente este canal e ajudar essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas, você também pode usar o botão Valeu demais, destacar este vídeo com o recurso de hype ou se tornar um membro do canal. Seu apoio permite que novos vídeos sejam produzidos, que novos livros bíblicos sejam explorados com profundidade e que esta mensagem continue avançando, alcançando pessoas em diferentes lugares. Cada apoio, cada comentário e cada compartilhamento se torna parte dessa missão de levar a palavra adiante. E agora que esta jornada pelo livro de Zacarias chegou ao fim, uma coisa permanece clara. A restauração começou em silêncio, entre ruínas e lembranças, mas ela não terminou ali. Ela continuou, e sua história permaneceu, registrada. Que a paz, a sabedoria e a presença do Senhor acompanhem seu caminho.